E a gente vai buscar informações em loco com Aaron Edwards, que fala conosco direto dos Estados Unidos, para nos ajudar nessa manhã de terça-feira, consultor do Sistema Manancial. Aaron, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um grande prazer e um privilégio ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, e igualmente, é sempre um prazer poder participar aqui e produzir esse conteúdo tão valioso para o produtor brasileiro. Obrigada, Aaron. Para nós é muito bom ter você com a gente. E, Aaron, começou efetivamente o plantio 2024-25 aí para os seus produtores, né? Ontem o USDA trouxe 3% de área plantada para soja, 7% de área plantada para o milho. Como é que o mercado recebeu esses números e o que eles significam para esse momento, Aaron? Olha, em relação ao mercado, o mercado está tendo dificuldade nesse pregão noturno de ficar positivo, né? Então, e está próximo das baixas. Se você olhar no meio do ano passado, a gente chegou ali próximo de 11,50. Novamente, no começo desse ano, a gente chegou próximo de 11,50. Está aí de novo. Então, nós estamos próximo dos patamares mais baixos do mercado de soja. Mas também, e o plantio está avançado, está 2% mais acelerado, tanto para a soja quanto para o milho. Primeira semana de plantio de soja, terceira semana de plantio de milho, mas isso é a expectativa hoje, né? Hoje o plantio está avançado, o preço está lá embaixo. A grande pergunta, na minha opinião, é se esse mercado vai continuar pressionado por causa de uma safra cheia, sem problemas, ou se esse ano vai ser como a maioria dos anos, em que em algum momento do desenvolvimento da safra norte-americana tem algum risco de oferta. E lembrando que a demanda interna nos Estados Unidos para soja está ótima. O problema é nas exportações de soja dos Estados Unidos, mas março registrou o maior crush, né, o maior esmagamento de soja na história. O mês de março foi o maior dado de esmagamento de soja norte-americana da história do relatório. Então, não é que tem problema de demanda doméstica pela soja, tem excesso de oferta e exportações fracas aqui nos Estados Unidos. Então, isso que está pesando sobre o mercado. E a primeira notícia do plantio é um plantio um pouco mais acelerado. Aaron, me chama a atenção quando você traz essa questão da demanda. É muito importante que haja esse entendimento também do mercado de que há uma demanda interna, portanto, fortalecida pela soja norte-americana, ao passo em que esse programa de exportação está fragilizado, está comprometido nesse momento. O que justifica esses dois cenários, Aaron? Uma excelente pergunta. Então, a questão da demanda interna dos Estados Unidos é uma história de biodiesel, de biocombustível, que, na minha opinião, muito similar ao que aconteceu 10, 12 anos atrás na indústria de etanol dos Estados Unidos. Eu acredito que está acontecendo na soja. É um reconhecimento que o Brasil é mais competitivo, no caso lá atrás, enfim, é um reconhecimento da competitividade do Brasil e a necessidade de ter demanda alternativa. Apenas 3 estados estão comprando biodiesel de forma que faz diferença nos Estados Unidos. Então, tem recorde de esmagamento de soja, também recorde de estoques de óleo. Os dois lados dessa moeda será que o estoque de óleo de soja vai produzir nova demanda por biocombustível, ou será que vai desacelerar o esmagamento? Mas as projeções são de continuar o ritmo do esmagamento. Aí, por que as exportações dos Estados Unidos estão tão fracas para a soja? Porque o Brasil está exportando soja. O Brasil está dominando o mercado de exportação. Então, para deixar esse mercado animado, ou a gente precisa que o Brasil, se a safra realmente foi curta no Brasil e tem falta de soja, eventualmente as exportações de soja do Brasil vão desacelerar, então poderia ter um aceleramento das exportações dos Estados Unidos, ou então nós vamos ter que ter algum risco climático que fere a oferta e deixa essa projeção de estoques finais para a soja dos Estados Unidos mais apertado. A questão para mim é que nós estamos em um dos patamares de preço mais baixo, na véspera do plantio, ou já primeira semana do plantio, e costuma todo ano ter pelo menos um ou dois sustos que podem drasticamente mudar o quadro de oferta e demanda. Então, para mim, a questão também tem que lembrar que a Laninha, que historicamente, nesse ano de transição de El Niño para Laninha,
Não tem indício claro se vai ser uma safra cheia ou não nos Estados Unidos, mas existe a possibilidade de não ser. Então, para mim, tem uma longa lista de fatores de incerteza e a maioria deles tem o potencial de ajudar o preço da soja e não derrubar mais, na minha opinião. Quando a gente fala ajudar, a gente vai ver o mercado voltar a buscar os 12 ou, diante dessas incertezas e das suas confirmações, ele vai poder superar os US$ 12 buscando patamares até um pouquinho mais elevados? Para a safra, se eu estou olhando para a safra 24, 25, eu acho que tem chance de superar 12, mas talvez não tanto. Para o contrato mais próximo, eu acredito que sim. O contrato de julho, por exemplo, eu acredito que tem o potencial de superar 12, e eu até sou um pouco mais otimista. Não quer dizer que vai esperar chegar nos 12,80 antes de fazer nada, mas eu acho que ficou aquele gap no começo do pregão e os especuladores estão com uma enorme posição vendida. É tendência humana pensar que as coisas nunca vão mudar, né? A tendência humana de que as coisas nunca vão mudar era a psicologia que atrapalhou muito o produtor, pensando que a soja nunca iria de 140, 130, 120 para 100. Mas o mundo muda. Da mesma forma, hoje, tudo indica que o mundo não vai mudar, que não vai ter uma notícia altista, que os especuladores não vão estar errados, mas muitas vezes tem mudanças drásticas. Então, ao ritmo, o potencial de alta desse mercado, na minha opinião, está muito ligado a quando acontece. Então, para a gente ter um alto potencial, nós precisamos começar já logo ter uma pressão de demanda pela soja norte-americana para exportação. Logo, nós precisamos começar a perceber um risco climático. Logo, nós precisamos que o produtor brasileiro não exerça tanta pressão de venda sobre o mercado de soja. Porque se demorar muito, aí a safra velha dos Estados Unidos já misturar com a safra nova, tipo lá para agosto, setembro, e aí o Brasil ainda está com soja disponível, aí já o Brasil já está plantando. Se demorar muito, pode ser que nunca tenha esse susto da primavera ou do verão norte-americano que costuma trazer bons preços. Mas também, ano passado, foi de 11,50 para 14 em questão de umas 6 semanas. Então, acreditar que pode mudar, assim, nós já vimos até no história recente um mercado que reagiu muito. Eu não estou falando que isso vai acontecer, mas superar os 12 com risco climático, não, na minha opinião, não é difícil, não. Agora, Aaron, o que tem no seu horizonte de sinais ali para o clima, para o Corn Belt nessa safra? O que que os mapas nos mostram? O que que os modelos climáticos indicam? Há algumas áreas de preocupação e vou já engatar uma próxima pergunta, que é entender se os produtores estão preocupados com esse laninha que se apresenta no radar, essas probabilidades cada vez mais altas dele chegar talvez um pouco mais cedo do que se imaginava, né? Excelente pergunta. Então, primeiramente, onde nós estamos, né? 20 a 25% da área do Corn Belt, isso tanto para a soja quanto para o milho, acho que é 22% para a soja, 23% para o milho, já está em risco de seca, já está com seca, está no famoso Drought Monitor do USDA. Então, já tem essa ameaça consolidada. O avanço do plantio, mesmo que foi mais rápido que imaginado, o destaque é para, na realidade, dois estados mais ao sul, que é o Arkansas e Missouri, que nesses estados choveu bem e eles plantaram tipo 10 pontos mais rápido do que eles costumam plantar, 10 pontos percentuais. Então, esses estados puxaram a média do país inteiro. Então, tem seca. Historicamente, se você olhar o período de transição para El Niño e Laninha, é muito incerto. Pode ser uma safra regular, pode ser uma safra cheia, pode ser uma quebra de safra. Então, quando você já tem El Niño ou Laninha consolidado, tem um pouco mais de um norte, esses anos de transição, hemisfério norte, bastante imprevisível. E eu também sempre gosto de dar bem mais peso, não por uma projeção de 2 a 3 meses, porque o futuro é muito incerto, projeção de clima para o futuro é muito Certo, incerto, sim. mas dentro de uma semana a 10 dias é o que eu olho. E eu acredito que até o mercado dá bem mais peso para essas projeções
mais curtas, de uma semana a 10 dias. Então, o que nós temos agora é previsão um tanto quanto generalizada de chuva e nós temos um plantio mais acelerado que historicamente. Então, hoje não tem notícia de alta que, preocupa a soja por enquanto, mas a cada 12 horas os modelos rodam de novo, o clima muda, as notícias mudam, e isso que eu estou falando, que não vai precisar de muita mudança para a gente começar a ter uma narrativa de alta. E Laninha, pode ser que daqui a 1 ou 2 semanas a gente está falando, nossa, o clima mudou, é Laninha em cheio e tem seca e não tem previsão de chuva para 10 dias. O clima muda. Então, para mim, é mais a questão de falar, nós estamos próximo das baixas com um mercado incerto pela frente. Aaron, como é que essa incerteza toda chega até o produtor brasileiro? Como é que você avalia nesse momento o comportamento do produtor aqui no Brasil? Ele está muito atento, claro, a tudo que está acontecendo por aí, a esse desenrolar da safra 24-25 dos Estados Unidos, ao passo em que ele tem que coordenar essa atenção com a comercialização da safra 23-24, que ainda tem muita soja para vender nesse país. A gente tem a 24-25 já correndo, com o produtor entendendo as oportunidades, entendendo as suas relações de troca e também avançando com os seus negócios. Como é que você avalia o comportamento do produtor brasileiro nesse momento, se dividindo, né, ou dividindo as suas atenções entre essas frentes todas? Perfeito. Então, vamos falar sobre os três componentes de formação de preço: câmbio, prêmio e CBLT. Já falei bastante de CBLT, está próximo dos níveis mais baixos, onde nós estamos. Falando de câmbio, a movimentação cambial favorável da última semana tirou muita soja de produtor brasileiro, e eu não estou falando que está errado. Se você tem compromissos em reais e você usou o fortalecimento cambial para sanar isso em um dos melhores patamares em reais desde janeiro, ótimo, não estou falando que está errado, mas você tem que perceber que você está fazendo uma venda motivada por câmbio, não por Chicago, não pelo preço internacional da soja. E o prêmio estava estável, até começou a sentir um pouquinho de pressão, ainda está bom, mas começou a sentir um pouquinho de pressão de venda ou enfraquecimento do prêmio, devido a vendas com câmbio. Em relação ao que fazer, safra velha, na minha opinião, se você tem como fazer a venda física, trazer esse caixa, se livrar do inventário, mas manter algum tipo de potencial de alta em Chicago, tem várias ferramentas para fazer isso. É uma estratégia que faz muito sentido para mim nesse momento, porque você está capitalizando num prêmio forte e num câmbio favorável, mas você está mantendo o potencial de alta em Chicago, faz sentido. Quem tem como ser vendedor paciente, eu ainda acho que tem motivo de pensar que todos esses fatores, câmbio premium e CBLT, podem, no futuro, ser favorável para o produtor. E em relação à safra 24-25, tem que perceber que o patamar de preço em Chicago está muito baixo, então eu tomaria muito cuidado com com a dobradinha de câmbio e prêmio, certo? Então, a palavra de alerta que eu falei em relação a decisões de câmbio é somente case a vendas em reais para compromissos em reais que você sabe que o preço faz sentido. E nem eu falei com a soja, a gente pensa que o mundo nunca vai mudar. Mas e se esse câmbio for para 5,50? Aí como é que vai ficar os seus resultados? Então, o câmbio eu tomaria muito cuidado de espaçar com um compromisso tão adiantado, ou seja, amarre decisões cambiais a compromissos concretos. E em relação a vendas para travar insumos, por exemplo, troca fertilizante por dólar e tal, tem que perceber que Chicago está extremamente fraco. Então, se tiver uma oportunidade, uma arrancada em Chicago, essas relações podem, dependendo do que acontece no custo dos fertilizantes, pode melhorar. Então, eu não estou super animado para vendas agressivas, vendas pontuais, volumes pequenos para estratégias específicas de lucro ou compromissos financeiros que agora faz sentido. Aí sim, mas é uma coisa bem pontual para atender uma demanda específica e não uma leitura de mercado tentando, né, adivinhar a direção do mercado. Meu sentimento é de um otimismo bastante cauteloso, mas um otimismo ainda no primeiro semestre sobre preço.
Aaron, esse otimismo cauteloso é uma forma bastante inteligente da gente entender esse momento. E para quem quer saber um pouco mais de como fazer esse otimismo cauteloso ser favorável para o seu negócio, você tem um recado importante, né? Exatamente, nós estamos exclusivamente essa semana fechando a nossa primeira turma de comercialização de A a Z. Então, até mesmo se eu descrever estratégia e foi difícil de entender, ou você não sabe como implementar certas estratégias, nós fizemos o workshop Lucro Certo no domingo, várias informações importantes. O carrinho está aberto exclusivamente essa semana, nós vamos fechar a primeira turma e nós vamos caminhar junto ao longo de 8 semanas. E, de fato, eu até fiz o desafio no domingo, qualquer pergunta de comercialização que eles fizessem, que não estava no currículo, eu ia dar como aula bônus e não conseguiram falar que tinha um conteúdo faltando. Então, é completo para tomada de decisão do produtor brasileiro. Não é só explicar o mercado, é falar, é assim que funciona, é assim que você pode implementar e é assim que você deve usar. Então, quando, quanto e como vender, aula completa, jornada de 8 semanas. E se você tem interesse em melhorar a comercialização, é para você. Então, imagino que vocês devem ter o link para quem tem Sim. interesse já pode comprar. Isso, Aaron. Para quem tem interesse, para quem está nos acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio, a nossa equipe já disponibilizou o link aqui no chat, muito simples de acessar para ter mais informações. Exatamente. Aaron, sempre bom estar contigo, né? É sempre como eu falei, um privilégio ter as suas análises tão detalhadas e assertivas, meu amigo. Portas sempre abertas para ti aqui no Bom Dia Agronegócio. Uma ótima semana para você. Muito obrigada mais uma vez. Para você também, abraço. Um abraço.